Vou começar a gravar, gente, agora. Bem que nós não falamos nada demais, mas me lembrem aí a gravar. Já ia esquecendo. Eu acho que tem como bloquear a participação de vocês. Se não tiver, aí é aquela questão de pedir para não virar uma quinta série, né? Aqui eu mostro, ó. Ainda bem que é esse dedo, não é outro, né? Mas aqui eu mostro, ó, tô falando disso aqui, ou desse quadrado aqui, para vocês terem uma ideia. E eu tenho como apagar. Não sei se todos vocês ou só o moderador. Bom, essa função aí do quadro, eu de vez em quando me ressentia, sentia falta para fazer alguns poucos esquemas no quadro. Então, é uma boa opção. Quero já aproveitar aqui, deixa eu ver o chat lá, galera, dar uma atualizada no chat. Thiago, eu parei na do Thiago. Desculpe entrar e sair, a conexão está ruim aqui, está roteando o celular. Não tem por que desculpar, Thiago. Só passar uma outra visão para vocês. Essa eu acho que vocês têm acesso. Né? É possível, a Jennifer saiu da sessão, provavelmente por uma questão de conexão também. É possível que lá na aba integrante, quando a gente vê os participantes, que nós tenhamos uma ideia da internet da pessoa. Então, se você clicar em cima, depois do nome de cada um dos senhores, tem um quadrante, não sei se falaram isso para vocês também, com vários tracinhos assim. Quando você clica ali em cima, você consegue perceber a, a qualidade da internet da pessoa. Não é a qualidade da internet, mas a qualidade da conexão da pessoa no momento. Então, se acontecer da pessoa falar, não estou te ouvindo, você vai lá e vê a conexão, é porque sua conexão deve estar com algum problema, sua imagem está travando, aí você consegue ver que não é um problema do sistema, é um problema de conexão da pessoa. Tem essa função. Deixa eu ver mais observações aqui. A Edvânia pergunta, mas o que a gente escreve aparece para todos? Aparece. Aparece para todos. Inclusive para o professor, que é o moderador. Então, essa naturalmente é uma questão que eu abri agora para brincadeira, né? Mas quando for algo para mostrar sério, é claro que não pode aparecer o brincalhão da quinta série lá e ficar rabiscando, né? Que vai tirar a concentração. Mas é possível. Eu não lembro se tem como travar o de vocês. Eu olhando aqui, acho que não tem. Ontem eu tentei achar, hoje também não achei. Eu acho que não tem como travar a participação do aluno. Ela é para ser interativa mesmo. Terminar de ver o chat ali. Anderson, bom dia, professor. Estou no escritório. Deu um problema no áudio, mas estou acompanhando assim mesmo. Acho que o áudio tá fluindo bem. Aqui para mim tá. Aqui para mim tá normal e o pessoal tá me ouvindo, tá? Deve ser um problema então de conexão. Ontem, de conexão, não necessariamente de conexão, pode ser também de limitação de acesso do seu aplicativo, onde você está utilizando. Ontem teve um aluno que estava em uma situação parecida, dizendo que não estava me ouvindo, que estava todo mundo me ouvindo. Eu fiz esse enquetezinho. Estão me ouvindo? Todo mundo? Sim, 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 sim. E aí depois ele resolveu. Ele falou que ele foi nas configurações do Google e tinha lá alguma opção de microfone. Eu não sei bem como é que ele fez. Ele falou que resolveu, que era uma questão realmente de acesso dele. Ou tinha uma extensão, estava bloqueando, alguma coisa assim. Aí, sinceramente, não sei. Essa experiência nós vamos pegando com o passar do tempo. Giovana. Professor, o pastor pediu para avisar que está em São Paulo a trabalho hoje, por isso
não vai conseguir assistir a aula. Beleza, tranquilo. A aula fica gravada. Eu mesmo agora botei para gravar. Perdemos nada de relevante no começo. Eu só peço aos senhores, por favor, que me lembrem, para evitar o risco de esquecer. A aula está gravada pelo sistema. E me parece que é um ganho também desse sistema. A qualidade da gravação fica melhor e fica disponível para vocês no próprio sistema. Eu, para ser bem franco para vocês, eu não sei como é que isso se operacionaliza. Ontem, por exemplo, eu achava que quando terminasse a gravação, já ia aparecer logo para vocês o link da gravação. Nas aulas que eu dei ontem, isso não aconteceu. Mas estavam gravados. Eu não sei se aparece para o aluno, não aparece para o professor, o que não deve fazer muito sentido, ou se aparece um tempo depois, ou se o professor tem que fazer alguma coisa para aparecer, sei lá. Mas eu sei que os cursos que eu fiz, depois aparecia lá a gravação. Então é uma questão de aprender como é que é esse aspecto operacional. Eu sei que eu estou gravando, gravei as aulas de ontem, estou gravando essa, e aí de modo que quem não está aqui assistindo não tem problema algum. E aí é o seguinte, isso já me leva a falar de um tópico que é um dos... Já a primeira aula é aquela coisa, né? E aí, o que vocês fizeram nas férias? Não chega tanto. Mas de apresentação, da disciplina. Eu sempre defino essa primeira aula como de apresentação. Esse semestre, como tem algumas novidades, passar para vocês. Os senhores sabem bem que durante o longínquo tempo, muito tempo atrás, em que nos encontrávamos presencialmente aí nas aulas tradicionais, eu fazia chamada para tentar forçar o cara que não quer nada aí, para ele não ser reprovado. E também para ter uma ideia, acho que uma das qualidades do aluno é ser assíduo. E aí, sempre falei isso com vocês, lá no final, quanto mais presença você tiver, mais fácil é o faz-me rir, né? Aquele ponto de ajuda e tal, que é natural, esse tipo de coisa. No semestre passado, eu chutei o balde totalmente com relação a isso. Não fiz nenhum tipo de preocupação com relação a presença, até porque não tinha como controlar. Né? Nesse sistema, aí já avisando aos senhores, é diferente. Eu não vou ficar hardcore, totalmente desesperado com presença. Mas saibam os senhores que uma das melhorias que esse sistema tem é o controle de presença. O sistema emite um relatório do aluno que esteve presente na aula X, a hora que entrou, a hora que saiu. Então, no final, o professor tem um apanhado geral da assiduidade da participação dos alunos. A coordenação vai ter acesso a isso, né? Então, você tem meio que o seu histórico de... como se você estivesse no campus presencialmente, uma câmera te vigiando. Claro que não chega a ter uma restrição à sua intimidade, não é isso aqui. Mas você tem um acompanhamento geral da sua interação no sistema. Esse semestre vai ser tudo por dentro do sistema da instituição. Então lá no final eu vou saber, o cara, professor, eu preciso de ponto. Eu tenho como puxar um relatório que eu tenho como saber as aulas que ele assistiu, a porcentagem que ele assistiu, o tempo que entrou, o tempo que saiu, essas participações, essas enquetezinhas que fazem. Porque naturalmente não tem como controlarmos se o cara logou e saiu. Você pode ter logado e foi dormir, né? Naturalmente. Pode ter logado e tá vendo série da Netflix. Isso não tem como controlar. Mais ou menos. Porque com essas participações, essas interações, o sistema percebe tudo isso. Essa taxa de participação. Então, é claro que eu não estou falando isso, os senhores sabem bem, para assustar ninguém, até porque eu conheço vocês.
Mas é mais para que os senhores saibam como é que o sistema funciona. Então, ele tem mais essa melhoria. Inclusive, o que me levou a falar foi que a colega trouxe a informação do Saul. Inclusive, a participação dos alunos no material disponibilizado. Então, vai ficar disponível para vocês a aula gravada. Tem como, né, nesse relatório, vem se o aluno assistiu ou não assistiu a aula gravada. E aí, o cara não veio porque está viajando, mas ele assistiu a aula gravada, assistiu 10%. Ele só clicou na aula gravada e fechou, para enganar o sistema. O sistema avisa isso. Assistiu a aula gravada 10 segundos. Assistiu a aula gravada integralmente. Então, é perfeito nesse sentido de acompanhamento acadêmico. Então, perfeito é demais, né? Perfeito é muito. Difícil achar uma coisa perfeita. Mas é muito bom. Muito bom, muito melhor. Ele é... Os que foram utilizados antes, meus amigos, não eram quebra-galho, né? Não eram sistemas criados para fins acadêmicos. Era sistema criado para reunião. O Team não foi criado para ser sala de aula, ele foi criado para reunir pessoas virtualmente. Então, não tem essa preocupação que esse sistema tem. Então, é uma melhoria muito boa. Então, avise para o Saul que não tem... É tipo FBI, Kiane, isso aí. Avise para o querido pastor que não tem problema, ele não está aqui, como qualquer um dos senhores. Eu não vou ficar fazendo, como no presencial, chamada quem está, quem não está. Mas se pegar um professor mais mala um pouquinho, ele consegue ver no final da aula, não precisa fazer chamada. Ele no final da aula expede um relatório e tem lá. Quem teve, quem não teve, a hora que entrou, a hora que saiu. E as interações. Participou da enquete ou não participou. Que é para pegar o cara que fez login e dormiu. Eu vou fazer aqui um montão, fiz uma. Se no final da aula eu fizer outra, vai lá constar. O cara fez o login no começo, ficou até o final e não participou de nenhuma das interações. É complicado você falar que você não participou da interação porque você não viu. Aparece bem no meio da tela para responder sim ou não. Então tem essa... É um sistema criado para o ambiente acadêmico. Né? O professor sabe, quando o cara entrou em sala de aula, foi lá para trás e dormiu a aula inteira. Na hora da chamada, alguém cutuca ele e fala presente. Isso é um cara que teve menos presente do que um que não foi à aula e assistiu o material gravado. Né? Então, você tem como aferir essa assiduidade. Então, esse era um tópico que eu queria tratar com os senhores. Eu vou voltar um pouco às origens, mas em um sentido mais leve. Então, eu não vou fazer chamada no dia a dia. Ainda acho que estamos num momento de transição, de adaptação à nova realidade. Reconheço diversas dificuldades sociais, culturais, econômicas, muito graves que esse momento traz. Então, não vou fazer o controle de assiduidade como antes, com chamada todo dia. Não vou fazer. Só que no final, aí é aqui que eu vou voltar. Então, a parte inicial, eu não estou como antes. Não estou fazendo chamada todo dia. Mas no final do semestre, o cara que for precisar de ponto, eu vou utilizar essa participação. Vou dar 2 cliques aqui, vou puxar um relatório e vou ver se eu vou dar ponto para o cara ou não. Tá? Então vocês utilizem essa informação como quiserem. Mas volto a dizer, com toda franqueza, vocês não vão precisar disso, vocês são uma turma boa, interessada, mas é uma mensagem que eu passo em geral para todas as turmas. Deixa eu ir lá ao chat e já vamos... Às vezes a própria participação do colega me traz um ponto que eu ia falar. Então, a Giovana, quanto ao pastor, já está respondido. A Andressa. Professor, agora tem que começar às 8. Acabou aquele desespero de 7h40. 20 minutos perdido na sua aula. Não, Ah, sim, tá. Não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas não teve perda de tempo, né? Só teve um ajuste. Continua sendo 2 horas, só que agora é de 8 às 10. Antes era... Inicialmente lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, era 7h20, né? 7h20 às 9h20. Aí depois mudou para 7h40 às 9h40, né?
e agora está de 8 às 10. As 2 horas foram mantidas. Eu entendi. Aí a Andressa lá embaixo complementou. O que ela quis dizer é que os alunos acabavam chegando às 8 horas e o doente aqui já tinha começado às 7h40 e perdia 20 minutos de aula, né? Eu entendi. Agora vamos começar às 8 horas. Acho que fica melhor para todos, né? Fica melhor para todos. Me preocupa, isso já me levou a falar um outro ponto. Me preocupa mais o horário noturno. Porque o horário noturno também foi unificado. E esse era um ponto que eu ia falar. A Cândido passa por um momento que eu olho como muito positivo. Eu já havia falado isso com os senhores no semestre passado. A Cândido, até por esse processo de recuperação judicial, ela tem demonstrado uma preocupação maior com o aspecto de gestão, com uma questão mais empresarial, menos familiar, mais empresarial. E uma dessas repercussões é a unificação. Unificação da grade curricular, unificação do calendário. Eu, que dava aula em 6 lugares diferentes, eu sofria. Eu ainda dou, mas eu não dou, eu leciono, né? Eu ainda leciono, mas agora unificou. Então, especialmente para mim, isso é uma maravilha. Então, nessa questão de horário, tinha um lugar que começava 7h20, outro começava 7h30, outro começava 8. Tinha um lugar que começava no horário noturno 6 horas, outros 6h30, outros 6h20. E aí, porra, isso não tinha, era difícil gravar. E várias vezes eu ficava preocupado, eu ficava em dúvida qual era o horário. Agora unificou. Então é mais a questão de informática. Agora é tudo no setor unificado. Então, isso acaba, é igual nós vimos aqui, né? Questão de competência na jurisdição. Uma das finalidades da competência é você qualificar o juízo, prestar uma decisão jurisdicional melhor, mais qualificada. E a mesma lógica aqui em relação aos órgãos, aos setores organizacionais, empresariais. A ideia é qualificar o atendimento. Tá? E aí, então, de noite, como eu dizia, o horário mudou de 6h20 para 8h20. E de 8h30 às 10h30. A gente saía às 10, vamos sair 10h30. Minha preocupação era só quando retornar ao presencial, né? Porque sair 10h30 da Penha, acho que é um pouco mais perigoso. Mas não sei se vai ser possível voltar, justamente pela unificação, voltar ao horário anterior. Aí quando voltar ao novo normal, a gente investiga isso. Vamos lá, Edvânia. É permitir acesso. Isso, tem que permitir o acesso. Quem não estiver ouvindo áudio. Tem uma câmera bem no Google que bloqueia o áudio ou a câmera. Ontem tive isso. Aí é só autorizar o acesso no Google. Então, acho que é por aí. Acho que foi isso que ele fez também. Aí a Carolina traz uma preocupação que era um dos pontos que eu ia já agora mesmo falar com vocês. Sobre a avaliação. Falei sobre a assiduidade, sobre a avaliação. Eu não sei fazer diferente do que da forma que eu vou falar. Sendo mais franco, não sei. Vocês tiveram aula ontem. Não quero saber quem foi, não quero saber o que falou. Só me responda isso aqui. O professor sabia falar algo da prova? Porque nós tivemos várias reuniões. Pode ser que ele tenha captado algo que eu não captei. Só falem sim ou não. O professor de ontem falou algo sobre a prova? Eu não abri outra enquete aqui. Só sim ou não? Provavelmente eu imagino que não. Porque eu não sabia. Então, é isso, não. Porque o que eu vou falar é isso. Eu não tenho informação sobre a prova. Para que os senhores entendam. Vou repetir. Semana passada inteira nós tivemos uma bateria de reuniões. E eu ouvi nas reuniões
em mais de uma oportunidade, porque nós também ficamos nessa, assim, como é que vai ser a avaliação e tal. Assim, não, vamos resolver a avaliação depois. Então, pelo que eu captei, nós vamos depois dessa semana inicial, nós vamos ser chamados para uma nova reunião, e também agora é uma reunião só para todos os professores da Cândido toda. Fica ali 500 participantes, Cândido todo. E aí passa de uma vez a percepção unificada, institucional, como eu venho falando. E o que foi falado, assim, quando perguntava da prova, eram sempre assim, não, a prova é depois. Nós queremos primeiro apresentar o sistema, resolver essa primeira semana de acesso, configurar a turma, papapá. Depois a gente vai definir a questão da avaliação. Então, não sei. Não adianta a gente tratar nada aqui sobre a avaliação, porque agora, como eu estou tentando passar para vocês, é tudo unificado. É uma Cândido só. Antes eu percebi muito claramente que tinham várias Cândidos diferentes. E eu já mencionei, eu já tinha falado isso com vocês, salvo engano. Agora unificou. Então eu vou fazer o que mandarem fazer, até porque eu não vou ter como fazer. O que eu ouvi dizer, e é assim, ouvi dizer, extraoficial, não é uma posição institucional, não sei como é que vai ser. Mas eu acho que vai ser, pelo que eu entendi, vai ser por dentro do sistema. É tudo por dentro do sistema, pelo que eu entendi. Mas exatamente como vai ser, eu não sei. Por exemplo, uma opção que tem é que o professor faça a prova, como era no encontro presencial aí, e no horário da disciplina, vocês vão acessar um formulário e vão responder. Mas eu não sei se vai ser assim. Mas se a instituição mandar que seja assim, vai ter que ser assim. Eu não sei se vocês vão ter um prazo, como era antes, para fazer. Eu não sei. Talvez seja. Mas eu não acho. É uma possibilidade. Porque no colégio da minha filha é assim. No colégio da minha filha é assim. Aí, a Giovana, complicada a internet. Pois é, por isso que eu não sei como é que eles vão resolver. Não sei se vai ter uma regulamentação sobre isso. Nós seremos todos informados para frente. Imagino que logo agora, na próxima semana, no começo desse primeiro mês, deve ter uma posição quanto a isso. Até porque a P1 já é em setembro, né? Mês que vem, dia 28 de setembro. Não sei mesmo. Eu vou seguir o que mandarem fazer e aí mais para frente a gente conversa sobre a prova. Quando tiver uma definição como é que vai ser, aí eu penso como é que eu vou bolar e já falo com vocês. Então isso já me levou a falar de uma outra coisa que eu queria falar. O Divânia. Ele vai falar já das provas, Carol. Isso, já acabou que eu falei. Carolina, vai ficar a critério do professor? Assim, pois é, não sei. Isso tudo que eu falei, né? O chat de vocês colocaram ali uns 10 minutinhos atrás e acabou que eu respondi. Edivânia, professor, você acha que as aulas voltam esse ano? Eu acho que não. Mas isto não é uma posição institucional. É o meu achômetro. Vou explicar para vocês o porquê que não. Por que eu acho que não? Aliás, a respeito disso, a Cândido Mendes, sempre que fala conosco, professores, ela deixa sempre a ressalva de poder voltar. Então, o que eu estou passando aqui para vocês não é uma posição institucional, não recebi mandato da instituição para falar. Né? Sou preposto, mas não tenho função gerencial. Não sou diretor, coordenador, nada disso. Os senhores sabem disso. Estou passando a minha visão. Eu acho que não, porque tem uma diretiva do MEC que autoriza esse tipo de aula até dezembro. Então, tudo que a Cândido está fazendo e outras instituições é abalizado por uma normativa, por uma resolução do MEC. Então, uma das preocupações que muitos alunos têm, assim, mas será que lá na frente meu diploma vai ser expedido? Será que não vai ter problema com essas aulas? Não, está tudo dentro
dentro da legalidade, dentro do ordenamento jurídico. O órgão que expediu tem competência, não tem nada de inconstitucionalidade, muito pelo contrário, tá certinho. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Então, nós temos uma autorização do órgão competente para esse tipo de aula até o final do ano, até dezembro. A instituição sempre coloca ressalva. Nós vamos voltar assim que tiver autorização dos órgãos sanitários e tal. Mas eu não sei se a turma de vocês não aconteceu isso. Mas nós temos um fenômeno, passamos a ter esse semestre, que é o da aula compartilhada, turma compartilhada. Então, ontem à noite, por exemplo, eu dei aula, estava aqui no ambiente, na minha sala de aula virtual, não mudou nada para mim dar aula, mas eu dei aula para 3 campos ao mesmo tempo. Tijuca, Jacarepaguá e Meier. Então eu sou o professor no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo horário, de 3 lugares diferentes. Isso é o principal fator que me leva a crer que não vai voltar. Porque quando for voltar, como é que vai ser? Eu não vou estar no mesmo dia, no mesmo horário, em 3 lugares no Rio de Janeiro que são razoavelmente distantes. Não tem como dar 20 minutos de aula, pegar o carro e ir para outro. Não tem como. Então isso me leva a crer. Agora, nada impede da instituição de resolver voltar e aí chamar o professor para dar aula. Não sei como é que vai operacionalizar. Eu acho que é difícil operacionalizar isso. Por isso que eu acho, e é um achômetro, respondendo que estava ali, e já passando essa percepção da aula compartilhada, os senhores podem ter turma compartilhada. Né? Se começar a aparecer gente no chat que vocês não conhecem, é porque eu vou ter aula na Penha, eu vou dar aula na Penha em Campo Grande. Penha, Campo Grande, Bangu. Então, é por essa razão que eu acho que não vai voltar. Mas eu volto a dizer que eu não tenho informação quanto a isso e é apenas um achômetro meu. Carolina, fiquei preocupado porque falaram que não tem mais vista de prova. Não é bem isso, não. É a preocupação da instituição, como sempre, em não perder aquele dia de vista. Então a orientação, na verdade, sempre foi essa. Para fazer a vista em 10, 15, 20 minutos e depois ter aula normal. A preocupação é não gastar um encontro só fazendo vista e liberar a turma. É para dar aula. Então não é que não vai ter vista. Vamos ter ali um momento de vista, seja vista remota pelo WhatsApp, seja vista aqui nesse momento virtual. Vocês vão ter o contato com o professor para impugnar a correção. Isso não vai ser suprimido de vocês, nem pode. Podem ficar tranquilos, tá? Vai ter vista. O que se quer passar é que não pode perder um encontro só para esse fim, tá? Eu acho importante porque semestre passado somaram minha nota errada. É, claro, vocês vão ter isso. E eu não participo da vista, eu fico com nota baixa. Claro, você tem toda a razão. Isso não vai ser suprimido de vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Falando desse lance de vista, tá vendo? Me leva a falar de vários tópicos que eu já tinha aqui para falar. Deixa eu pegar aqui qual é a turma de vocês. O que me foi pedido foi para fazer o link dessa primeira semana. Fazer o link da primeira semana. Mas se os senhores analisaram no todo lá não sei como é que chama, a página do curso de vocês, já tinha lá o calendário de todo o semestre. E eu fiz um padrão, né? Dei como nome da aula a data, se os senhores acharem bem. E eu coloquei algumas delas. Data tal, hífen, feriado. Data tal, hífen, P1, P2, P3. E eu tenho 2 considerações para fazer quanto a isso, quanto ao calendário. A primeira delas é que não tem feriado na terça.
Não tem feriado na terça. Isso foi um tópico que eu tive que falar na aula passada, porque os feriados de 2022, segundo semestre, são todos na segunda-feira. Serão 3 feriados na segunda-feira. 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, tudo segunda-feira. Então a turma de segunda-feira será muito prejudicada em relação a isso. A turma de terça-feira não. Então vocês não serão impactados, né? Sempre tem semana acadêmica aí, não sei se vai, como é que vai ser. Mas feriado nacional, os senhores estão livres. E aí um outro tópico que eu queria falar sobre isso, peguei ali vista nesse contexto, um gancho, né? É que eu achei muito estranho uma coisa nesse calendário. Não sei se vocês já analisaram, eu sempre analiso como é que vai ser as aulas, quantas aulas eu tenho. Essa preocupação é menor dos senhores, né? Imagino que os senhores olhem já de imediato, assim, a data de prova, né? Mas quem olhou a data de prova deve ter percebido um detalhe. Eu falei ainda há pouco, a P1. A P1 dos senhores será no dia 29 de setembro. 29 de setembro. E a P2 no dia 17 de novembro. 24? Alguém colocou ali 24, prof? 24 de setembro? Ah, mas não é terça-feira? Acho que é 29 de setembro. Ou então eu cadastrei tudo errado. Dia 24 é uma quinta. 24 de setembro é uma quinta. Eu acho que é 29. É porque a nossa. Hoje é terça, né? Hein, Stephanie? É 29. Deixa eu ver aqui de novo. Agosto, setembro. Setembro, mês 9, né? Setembro. Terça-feira. Tem aula de 22 e 29. Acho que é 29, sim. É isso, tá. Então acho que tá resolvido no chat. É isso, dia 29. A minha será dia 29, né? Ela começa dia 24, realmente. A minha vai ser a última, então, né? Porque começa na quarta, salvo engano. Essa disciplina aqui vai ser a última. É, não. Ai, eu tô vendo ali. Não é o início, não. Falando a minha. A minha vai ser dia 29. Dia 29 de setembro. Ok. A P2. A P1 não tem problema, não. A P1 tá normal. Eu não entendi a P2. Reparem, a P2 está no dia 17 de novembro. 17 do 11. E entre a P2 e a P3 tem um mês. A P3 é dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro. Então P2 dia 17, né? Vamos botar assim. A vista de prova é dia 24. Vista da P2. Vou fazer o que com a data do dia 1º e do dia 8 de dezembro? Para ter a P3 só no dia 15. Essa parte aqui eu não entendi. Eu nunca vi isso aqui. Eu não sei se teve um erro. E se teve erro é muito fácil. Você joga P2 para frente. Fácil. Eu já abri um chamado no sistema, já falei com coordenadores de todos os lugares que eu trabalho. É unificado agora o calendário. Não sei se houve um erro ou se isso foi doloso, foi proposital. E é algo que nós vamos ter que aprender. Porque se não foi um erro, se vai ficar assim mesmo, nós vamos ter aula depois da P2. Né? Eu imagino que eu não vou ganhar para não trabalhar. Eu imagino que não é isso que se propõe. Talvez seja, eu imagino que seja no dia 24 de novembro. É para fazer vista no começo e dar aula. Dia 1º e dia 8 dá aula. E depois vem a P3. Sei. Eu acharia muito estranho
se o semestre acabasse dia 17/11 na nossa disciplina. Quem passou? 17/11. Tá passado, vai embora. E acabou o semestre em meio de novembro? Meio de novembro. E volto a dizer, a minha turma nesse caso aqui, vai ser a última a fazer a prova. Então, vai ter disciplina que os senhores vão estar liberados dia 13 de novembro? Não sei. Aí é uma daquelas novidades que eu não sei. Eu estou dizendo muito francamente, eu não sei se foi um erro ou não sei se é doloso. A ver, né? Veremos. Isso nós seremos todos informados para frente. Eu volto a dizer, se foi um erro, é simples. Nós não estamos nem perto da P2. Eu só vi um novo calendário dizendo, ó, teve um erro aqui. A P2 vai começar 15 dias para frente. Que aí, porque a grande questão ali são as duas datas. Porque entre a P2 e a P3 sempre foram 3 datas. P2, vista de prova, P3. Isso normal. Mas no calendário atual tem 2 datas que estão no meio desse interregno. E eu não sei o que é para fazer. Tá? Vamos aguardar. E o Thiago pergunta, mas será? E a Giovana? Ou será que vai ter aula para a P3? Pois é, não sei. Sinceramente, não sei. Eu tô igual a vocês. Carolina, devem ter seguido as públicas, porque nelas o semestre se resume a 3 meses. Não sei. Sinceramente, não sei. É o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei se foi um lapso, que é possível de acontecer com todos nós, ou se foi proposital, doloso. Vamos ver. Eu já provoquei quem de direito. Eu já dei ciência de que eu percebi isso e não tive resposta ainda, né? Certamente estão, nesse momento, preocupados com outros fatores, com toda razão. Rematrícula de muitos alunos, acesso ao sistema. Isso naturalmente será, dentro em breve, esclarecido para todos nós. Tá? Bom, eu acho que está tudo falado. Avaliação, assiduidade, /participação, calendário. Acho que do ponto de vista procedimental é isso. Há uma outra consideração importante, mais para quem não está aqui do que para vocês, é o seguinte: o professor agora ele não faz mais o link com o aluno da aula, como foi no semestre passado. Desesperador. Agora é tudo sistêmico. Eu tenho acesso ao ambiente da aula porque tem login no Sigu, o AVA é dentro do Sigu, e porque estão matriculados nessa disciplina. Não tendo erro nenhum, você vai ser direcionado para cá. Não sou eu que incluo vocês, mando link, não tem como fazer isso. É tudo por dentro do sistema. Até para ter esse registro, esse controle e tudo mais. Tiago caiu de novo, tadinho. Ontem, eu recebi mensagens, o pessoal tem meu WhatsApp, eu sempre passo. Professor, eu estou matriculado na tua disciplina e não estou achando no Sigu, os meus colegas estão. Não aparece sua disciplina para mim, eu sei onde é que é, fui lá no AVA, tudo certinho, ele falou. Só que não aparece o link para eu assistir sua aula. Me manda o link aí, eu não tenho como fazer isso. Então, se acontecer entre vocês, com outra disciplina, na minha, com algum colega, eu falo assim, ó, o professor não resolve isso. Tem que ver com a secretaria que vai se comunicar lá com o setor próprio para resolver esse problema. Eu mesmo amanhã tenho uma disciplina que está marcada para eu dar aula. Eu sou o professor da disciplina. Ela não apareceu no meu AVA. Isso que eu fiz para vocês, eu montei a turma de vocês, mas eu não montei, né? É o setor lá de informática que montou. Para mim, vem um acesso para eu editar. Botei lá, professor, apresentação, aula, estágio, material. Eu não consigo fazer isso um deles. Mas aparece, ela tá voando para mim.
Já avisei a coordenadora está tentando resolver. Você vê, esse problema acontece com todos. Sistema, senhor. Sistema tem. Quando você trabalha, tem um setor da empresa que cuida de sistema. A procuradoria trava o sistema. Isso acontece. Isso é absolutamente normal, compreensível. Vai ser resolvido. Se aconteceu com os senhores em alguma outra disciplina, se aconteceu com algum professor relatando, é isso mesmo, não é somebody love, não é caô, está acontecendo. E vai ser resolvido. Tá? Dentro do tempo vai ser. Essa minha aula que não está disponível é amanhã. Acho que até amanhã vai ser resolvido. Tem hoje o dia inteiro ainda, tem amanhã. Eu imagino que esse setor lá de informática, não é, o nome não é só informática, não. É um setor dentro da informática, dentro do departamento de informática. Setor de acesso remoto, algo nesse sentido assim. Que cuida desse. Imagino que a vida dele deve estar muito puxada esses dias, né? Não deve. Eu não tive final de semana para cadastrar as turmas. E eles não devem estar tendo final de semana. Essa semana deve ter sido punk para eles. Eles vão resolvendo, de pouquinho em pouquinho, tá? Digo isso para tranquilizar vocês. Então, não tem nenhuma mensagem nova no chat, não. Então, meus amigos, eu acho que eu falei de tudo aí, desse momento novo do sistema. Vamos agora passar para o momento final da nossa disciplina. Estamos aí cumprindo, chegando na metade da aula, né? Eu vou fazer aqui, até assim, sendo franco com vocês, como eu procuro sempre ser. E eu, às vezes, eu só tenho a perder com isso. Falando demais. Eu prefiro fazer assim. Nessa primeira semana é complicado para que nós aprofundemos muito a matéria, porque todo semestre, assim, isso não é só em ambiente virtual, não. Porque estão ouvindo martelada? Tá vazando para vocês o áudio aí? Tá muito alto? Sujeito tem que ser. Agora voltou. E tava antes capinando ali. Agora tá batendo na madeira. Vizinho, rapaz. Te dizer uma história. Eu nem posso reclamar agora, são 9 horas da manhã também, né? Antes que eu falava, o sujeito começa a fazer coisa ali 6, 7 horas da manhã. Mas tá muito alto, tá muito gritante. Ou tá no fundo? Não tá muito alto. Tá. Então tá bom. Podia ser pior, né, Júlia? Podia ser uma maquita. Tá. Não, então tá bom. Se não tá muito alto, mata ele interno no quintal. Se não tá muito alto, tá bom. Eu tenho problemas com esses barulhos. Eu sou capaz de ficar num baile da Furacão 2000 do lado da caixa de som. O meu problema são barulhos que não são contínuos. O problema não é música alta. Música alta num baile, é aquilo, você acostuma. Eu acostumo com um som alto. Mas barulho de martelada assim, e para. Aquilo me dá uma coisa, é maluquice minha, mas me dá uma coisa. Vocês naturalmente percebem. Imagino que vocês percebam. Eu fico olhando pro lado, aquela parada me incomoda. Enfim, eu tava falando sobre Edivânia, me irrita também. Então, você compartilha, né, Edivânia? Esses pá, e para. Ai, que agonia que me dá. Eu falava sobre... depois dessa minha própria interrupção a mim mesmo, é difícil que a gente, lembrei, como docente, nessa primeira semana, aprofunde muito a matéria, por isso que eu sempre faço essa apresentação, para tentar ser um equilíbrio entre dois extremos. Tá o Thiago de volta aí, galera. Entre dois extremos. O primeiro extremo é o cara que não está aqui presente. Porque está fazendo rematrícula, e é uma questão normal. Às vezes é por dificuldade financeira, às vezes é por dificuldade burocrática. O cara se matriculou, aí teve um erro da coordenação. Então essa primeira semana é sempre complicado. O cara, em tese, não pode ser penalizado por conta disso. E de um outro lado, você que está aqui, matriculado, né? Então eu não posso vir aqui e não falar nada, igual como a gente brinca. Hoje a aula vai ser sobre as férias. Como era quando a gente era menor, né?
Ei, como é que foi? Só para aquela ambientação com o ambiente, com o local. A professora descontrai ali com os alunos, perguntando como é que foi as férias, faz desenho. Não pode ser assim, um absoluto vazio, mas também eu não posso aprofundar muito aqui, porque vai acabar que eu vou ter que repetir tudo depois. Então, essa primeira semana ela tem esse detalhe. Mas eu vou, a partir dessa metade da aula, fazer um apanhado geral da disciplina, como eu sempre faço com vocês, além de ter apresentado essas novidades todas aqui. Eu ainda agora lembrei de algo que seria interessante eu falar. Lembrei. Mais uma da série, posso me prejudicar falando isso. Eu prefiro. Ainda assim eu prefiro. Seguinte, meus amigos. Esse sistema, ele tem como uma das suas funcionalidades, uma das suas melhorias, um trabalho melhor, mais facilitado do professor em relação a slides. Isso foi muito passado. O cara monta o slide, o compartilhamento, que foi aquilo que eu disse antes. Vai bater a porta. Foi aquilo que eu disse antes. Esse sistema foi feito para aula. Os outros, vários que semestre passado eu estava usando, foram feitos para reuniões empresariais. Ó, aí, ó, quem pediu a maquita aí, ó. Tá feliz agora? Não tinha nada que falar. Ó, sujeito consegue fazer um negócio desse, né? É coisa impressionante. Bora aí, rapá. Ah, Júlia, tá feliz agora? Você pediu aí, ó. E boa quem? Deus o livre. Da manhã inteira o cara capinando ali e batendo. Ela foi falar da maquita aí, ó. O que eu vou falar? Ah, o slide. Várias das reuniões foi para falar sobre as funcionalidades a respeito do slide. E eu, vendo, achei realmente muito legal. Por exemplo, o professor pode, aquele quadro branco, salvo engano meu, você pode rabiscar o slide, o professor pode rabiscar o slide e você também. Então, por exemplo, o cara está compartilhando o slide, aí você fala, não estou entendendo aquilo ali o que é? Aquilo ali. Você pode pegar, ativar lá a edição e você marca isso aqui, professor. Eu não estou entendendo, e marcar. Fica muito mais fácil, fica muito mais interativo. É muito legal. Da minha parte, só tem uma questão. Eu não gosto de usar slide. Então, eu vou pedir a sua compreensão de vocês, tá? Pode vários professores estar usando slide, cada um, tem professor que adora. Na reunião mesmo, lá muita gente falando, eu só gosto de aula com slide. Eu sou ao contrário, eu não gosto de aula de slide. Quando quando sou aluno, aí Júlia, eu, enquanto aluno, eu não gostava de aula com slide. Eu não gostava. A percepção era que a maioria gostava, eu não gostava. E enquanto professor, eu também não gosto. Eu não gosto de ficar preso a nada. Eu gosto de aula assim mais natural. Eu vou falando tópico e vou passando. Eu gosto de me sentir mais livre. O slide me deixa muito preso. E aí eu fico olhando aquilo ali, a parada bloqueia o meu fluxo de raciocínio. Tá? Aqui vai longe de mim uma crítica, não tem nada disso. O professor que usa slide, o que não usa, não tem nada a ver. É porque eu gosto de ter definido previamente um tema que eu vou falar. Eu vou estabelecendo aqui raciocínio, pá. Eu ficar falando, já tentei, já utilizei, não gosto. Eu fico falando aquilo, fica ali escrito na minha mente, eu fico olhando aquilo vai me dando agonia. Né? É muito mais um problema meu, o cachorro latino, dá agonia. O cara com a maqueta, dá agonia. Essas coisas que ficam. Ontem eu fui mostrar um livro que eu peguei aqui, o cara pediu, fui pegar o livro e mostrei. Aí eu tava aqui falando e o livro aqui. E eu tô aqui falando, tô olhando e tô vendo um buraco ali. Eu tive que pedir desculpa pra turma. Eu falei, galera, pausa. Vou botar no lugar que me tá dando agonia. Uma questão minha. É maluquice de cada um. Espero muito que vocês entendam. A tendência é que a maioria dos professores usem slides.
E é toque, eu reconheço, o Thiago. O nome disso é toque, tem razão. Muitos professores vão utilizar slides. E eu desejo do fundo do meu coração que eles sejam felizes usando o slide e que vocês sejam muito felizes com a aula deles. Eu só espero que me entendam que na minha aula não vai ter slide. Eu gosto disso aqui. Como se diz no jargão acadêmico, eu gosto da aula cuspe e giz. Cuspe e giz. Fala, escreve, fala. Vai ser aqui. Eu vou falando, o fluxo, vou construindo o fluxo de ideia, e vai saindo, e vou falando com vocês. Naturalmente da cachola. E se precisar, eu ativo o quadro branco ali, escrevo uma coisinha, assim, tá? Eu vou usar pouco o quadro branco também, porque a sistemática do chat, para mim, torna muito dinâmica. Vocês vão falando, eu vou respondendo. Aliás, só recordar, porque aqui a maioria já estava antes. Utilizem preferencialmente o chat. E deixem o chat aberto. Voltou ele a bater. Porque eu vou escrevendo alguma coisa. Quer ver? No chat. Como agora. O senhor lembra da aula passada, né? Deixo ali a página do Planalto aberto. Vou lá e pego artigo tal. E deixo o artigo escrito para vocês. E eu vou falando, os senhores vão meio que vendo aí. Teve dúvida? Já coloca ali, se for algo simples. O professor repete. Professor, não entendi. Coloca ali, no chat. Se quiser falar, nós temos a funcionalidade do bonequinho ali embaixo. Você pode botar no chat. Professor, eu quero tirar uma dúvida, quero falar. Aí, quando eu acabar meu raciocínio, eu dou a palavra. Como funcionou o semestre passado? Só que nesse sistema, tem a opção do bonequinho com a mão levantada ali. E quando você clicar aqui, no bonequinho com a mão levantada, aparece para mim um pop-up na hora. Fulano de tal levantou a mão. Como um de vocês, quando entrou aqui, esbarrou ali e clicou. Até falei, alguém levantou a mão aí, quer falar? Salvo engano, foi a Andressa. Aparece para mim o nome. E aí eu falo, já vou te dar a palavra. Igual na sala de aula, você levantou a mão. Tá? Vamos continuar fazendo assim, eu acho que vai. Acho que o semestre passado fluiu bem, desse semestre vai fluir também. Beleza? Então, tendo dito isso, vamos à última parte. Vamos à última parte do nosso encontro, que é uma apresentação da disciplina em si. Tá? Estamos aqui para estudar procedimentos especiais. E os senhores já tiveram aula sobre procedimento, né? Os senhores devem se lembrar da aula de TGP2 sobre a evolução do processo. Né? O TGP2, o conteúdo é processo em si. E nós vimos que o processo tem algumas perspectivas válidas. Vê se vocês vão se lembrar disso aqui. A tese do professor Cândido Dinamarco, que trata o processo como uma entidade complexa, que tem uma perspectiva intrínseca, né? Quem olha por dentro vê uma relação jurídica processual entre os sujeitos do processo, e também uma perspectiva extrínseca, que é a ideia de procedimento. Um procedimento que se desenvolve em contraditório. Vocês vão se lembrar. Eu tento sempre puxar a aula do TGP o tempo todo. Os senhores sabem bem disso. Essa perspectiva intrínseca era a tese de Oscar von Billow. Processo como relação jurídica processual. E a tese do professor Hélio Fazzolari, a perspectiva extrínseca, processo como procedimento em contraditório, era a tese do professor Hélio Fazzolari. Portanto, uma das acepções possíveis sobre o processo, que é a disciplina que nós estamos aqui estudando, é a ideia de procedimento. E o que é procedimento?
Como se entende procedimento? Procedimento é uma sequência ordenada de atos destinados a um fim, a uma finalidade. Esse conceito amplo de procedimento, ele pode ser aplicado naturalmente no processo civil como sendo o conjunto de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição. Os senhores se lembram que a finalidade, o objetivo da relação processual é o exercício da jurisdição? Então, o procedimento é isso. Procedimento no sentido jurídico, jurisdicional, é a sequência ordenada de atos processuais destinados ao exercício da jurisdição. Pois bem, existem vários procedimentos. Vários procedimentos. Sequência com vários procedimentos, várias sequências estabelecidas em lei. No semestre passado, nós vimos o que se chama de procedimento comum. Vimos o procedimento comum. E aí, o procedimento comum, que começa lá com a petição inicial, tem a audiência de conciliação e mediação, tem a resposta do réu, providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo, instrução probatória e sentença. Nós ficamos o semestre passado inteiro tratando do procedimento comum da tutela cognitiva. Nós passaremos a ver agora os procedimentos especiais. Esse semestre é dedicado ao estudo dos procedimentos especiais. A Andressa disse, ela declara o direito. A tutela cognitiva tem essa função de certificar o direito, de definir o direito, de declarar o direito. Por um procedimento. Então, percorrendo um procedimento, ele, ao final, declara o direito, define o direito. Bom, no que consistem os procedimentos especiais? Que é o que nós passaremos a ver aqui. Procedimento especial é todo aquele que é distinto do comum. Então, aqui nós temos já um conceito, a ideia de procedimento especial, que se chega por exclusão. É procedimento especial, o que não é procedimento comum. Então, você sabendo o que é procedimento comum, você já resolveu duas coisas. O que é o procedimento comum, que você já sabe, aquele previsto lá no artigo 318 ao 508 do CPC. Aquele é o procedimento comum. Está no código, não é procedimento comum. Você já passou a saber também o que é procedimento especial. Porque serão procedimentos especiais todos que sejam distintos desse. E quem vai dizer isso, essa distinção, quem vai estabelecer o procedimento é o legislador. A lei, o ordenamento jurídico, lato sensu, ele te traz essa resposta. Porque nós temos o due process of law, né? O devido processo legal. O juiz não pode tirar da cabeça dele o procedimento. Em que pese o Código de 2015 ter atribuído ao juiz uma primazia, um poder de adaptação do procedimento. Então, a lei traz quase que uma válvula de escape para ele, como ele pode, por exemplo, inverter a ordem do ato, se o caso concreto assim pedir. Então, é uma possibilidade maior de adaptação. Isso não desnatura o procedimento comum. O procedimento especial é aquele, e essa possibilidade do juiz adaptar o procedimento está lá no 139 do CPC. Salvo engano, artigo 139, inciso 6º, de lá dilatar prazos processuais, inverter os atos do processo. Esse é o poder geral de adaptação. Já o procedimento especial é aquele que o próprio legislador disciplina de um modo diferente. No procedimento comum, o legislador disciplinou como é que ele é, padronizado, tem a possibilidade lá do juiz inverter um ato ou outro ali,
mas dentro do procedimento comum. Já o procedimento especial é aquele que o próprio legislador disciplina de um modo diferente. E aí, é isso que nós veremos aqui. Nós vamos começar o semestre, a partir da próxima aula, tratando da teoria geral dos procedimentos especiais. Por que tem um procedimento especial? Qual é a sua lógica geral? Qual é o princípio que lhe dá suporte? Como é que as coisas funcionam na teoria geral do procedimento especial? Veremos, por exemplo, recordaremos, porque nós já vimos, a leitura mais atualizada, mais consentânea do princípio do acesso à justiça. O acesso à justiça como o acesso à ordem jurídica justa. Leitura contemporânea. Falaremos do Projeto Florença. Foi um trabalho desenvolvido com a preocupação de investigar se o acesso à justiça estava sendo bem desempenhado a nível mundial. E aí a resposta que foram recebidas lá em Florença resultou num trabalho que pretendeu trazer a solução para os problemas apresentados. Nós falaremos sobre isso. E aí veremos que uma dessas perspectivas era justamente os procedimentos. Que deveria ser necessário, que é conveniente, a estipulação pelo legislador de procedimentos que sejam distintos do procedimento comum para a resposta de um ou de outra situação jurídica. E aí ganhou força e proliferou os procedimentos especiais. Vou falar então dessa teoria geral dos procedimentos especiais. Vai demorar 1 ou 2 aulas a teoria geral só. Só uma base. Em larga medida para recordar e tratar aqui de tópicos associados a procedimentos especiais. Aí depois a gente passa para a segunda parte da disciplina, que são os procedimentos especiais em espécie. E aí, assim, já uma observação nesse encontro introdutório aqui, para estabelecer as bases, para mostrar a regra do jogo. Nós não veremos todos os procedimentos especiais. É absolutamente impossível. Teria que ter uma faculdade inteira, 5 anos, para estudar todos os procedimentos especiais. Porque vejam, se eu lhes disse que procedimento especial é todo aquele que é diferente do comum, imagine a quantidade de procedimentos especiais que existem. Tudo que é diferente do procedimento comum é procedimento especial. Então, juizados especiais, mandado de segurança, a ação de despejo, a ação de renovação de aluguel, as ações da lei de locação, a ação popular, ação civil pública, ação de desapropriação, e não para. Uma infinidade. Ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, habeas corpus, mandado de injunção. Bom, aí eu acho que já deu para os senhores perceberem que tem procedimentos especiais que são associados a outras disciplinas. Né? Ação de falência, ação de recuperação judicial, direito empresarial que vai estudar. Lá o professor vai falar. Os senhores têm aqui, na Cândido, uma disciplina só? Não é só. Acho que sim. Acho que só. Tem um direito empresarial que é só sobre sobre falência. Falência e recuperação judicial. Já dei aula disso. Acho que os senhores vão estudar lá no nono período. É um procedimento especial. Vão estudar a lei de falência, a lei 11.101 de 2005. Nós não vamos tratar disso aqui. A ADIM, ADC, direito constitucional, que estuda os remédios constitucionais, as ações constitucionais.
Então, é preciso estabelecer aqui qual é o nosso âmbito de atuação, para que os estudantes não saiam daqui frustrados, né? Nem saiam daqui desesperados. Se eu fosse me dispor a falar de todos os procedimentos especiais, eu ia falar assim, procedimento tal, é a lei tal, vejam a doutrina tal, e é isso. 5 minutos resumir, porque são muitos procedimentos especiais. Tá? O que nós vamos ver aqui é o seguinte. Eu, dentro da minha liberdade de cátedra, eu sempre dividi os procedimentos especiais da seguinte forma, pensando no que seria melhor para os senhores. Claro. Tanto de um ponto de vista prático, tanto de um ponto de vista teórico. Vou explicar. Pensando no que é melhor para os senhores, do mais importante, dogmaticamente, teoricamente, e também o que os senhores têm maior probabilidade de se deparar no dia a dia, seja no escritório, seja num concurso público, numa avaliação qualquer, eu escolhi os procedimentos para falar. Eu tirei os procedimentos que são de outras disciplinas e os que sobraram, que é o processo civil que trata mesmo, eu escolhi os mais importantes dentro desta visão prática. Os senhores já estagiando, pode ter contato com um ou outro desses procedimentos. Ou teórica, porque cai muito em concurso, porque é importante vocês saberem. Tá? E aí, utilizando esse critério, nós vamos subdividir essa segunda parte, os procedimentos em espécie, quer dizer, procedimentos especiais em espécie, né? Cada um dos procedimentos especiais, em duas partes. Então tem o item 2.1 e o 2.2. O item 2.1 são os procedimentos especiais fora do CPC. Os procedimentos especiais que são estudados pelo processo civil, stricto sensu, e não estão regulamentados no CPC. Estão fora. E aí nós vamos tratar dos juizados especiais e do mandado de segurança. Quando eu digo juizados especiais, não é apenas o juizado especial civil. Não. São os juizados mesmo. Na aula própria nós veremos isso. Mas são 3 juizados especiais. Nós falaremos sobre esses 3 juizados. Juizado especial civil estadual, o GCRIM também, outra matéria, né? Juizado especial criminal é um procedimento especial, mas da área penal. Então, juizado especial civil estadual, juizado especial civil federal e o juizado especial da Fazenda Pública contra o Estado e o município onde tiver instaurado. Então, vamos falar desses juizados. Isso vai nos tomar uma quantidade maior de encontros, porque é o que eu reputo mais importante nessa dicotomia que eu passei para vocês, prática, teoria. Juizado é uma coisa muito importante. Provavelmente, os senhores, terminando aqui a faculdade, vão ter vários processos que vão correr no juizado. É muito comum, e eu lembro de ter falado isso com vocês várias vezes, eu falo, isso aqui não é... no juizado é diferente. O cara vem com a dúvida, mas professor, eu sempre falo, é no juizado? É diferente no juizado. E nós vamos ver agora que chegou o momento. O que tem de diferente no juizado. Bastante coisa diferente no juizado. Ok? E aí, a última parte da disciplina são os procedimentos especiais previstos no CPC. São vários. Vários. Não cai nessa armadilha de achar assim, fora do CPC vai ter muito mais que dentro do CPC. Não, são vários procedimentos especiais no CPC. Ação de consignação e pagamento, ação de exigir contas, ação de demarcação de terras,
ações possessórias, inventário, embargo de terceiro, oposição, ações de família, interdição, restauração de autos, ação de reparação de avaria grossa, e uma infinidade. São vários. São quase 30 procedimentos especiais previstos no CPC. É claro que nós não veremos todos. Não dá, não tem 30 aulas, pô. Né? São 18 encontros que nós temos. 18 encontros. Desses 18 encontros, você tira 3 para as avaliações, aí não tem aula na avaliação, em regra, né? Não sei como é que vai ser esse semestre. Vista de prova da P2 não tem. Aí nunca teve aula, vista de prova de P2. Mesmo porque na vista de prova da P1 a gente tem de ter aula, todo semestre é uma surpresa. Na vista de prova da P2, nunca tem aula. E esse semestre ainda tem aquele detalhe daquelas aulas que a princípio estão mortas. Ali depois da P2, eu imagino que se for para manter aquilo, eu vou continuar aqui dando aula. Eu não sei se o cara que já passou vai continuar vindo aqui me dando essa moral para ter aula, enfim. O semestre tem essa peculiaridade. Mas são 18 encontros que não são 18 aulas, né? Vamos reduzir aí para ser o mais otimista possível. 15 aulas. Tirando as avaliações. 15 aulas. Só no CPC são 30 procedimentos especiais. É um pouquinho menos, 27, salvo engano. Mas vamos arredondar. Não tem como. E fora isso, vamos ter que ter uma aula para a teoria geral dos procedimentos especiais, como eu adiantei para vocês. Vamos ter algumas aulas para os procedimentos especiais fora do CPC. Não tem como ver todos satisfatórios. Então, pela mesma lógica, eu seleciono os mais importantes do ponto de vista teórico e prático para os senhores. Ação de reparação de avaria grossa. Isso não falo. Não tem sentido falar. Que a avaria grossa é dano em embarcações. Então é um procedimento do direito marítimo. Não é por nada não. Eu nunca trabalhei com direito marítimo, não conheço ninguém que tenha trabalhado com direito. Tem quem trabalha com direito marítimo. É um ramo muito específico. Aí se você for estudar o direito marítimo, você vai estudar esse procedimento. Eu não sei nem te falar bem como é que é esse procedimento. Só lendo o código ali. Não é coisa do dia a dia. Então não vamos tratar disso. Tá? Essa é a lógica da disciplina. Beleza? Tudo bem para os senhores? Eu acho que para a primeira aula, nós podemos ficar por aqui, 9h30, porque não compensa agora começar o tópico. Acho mais produtivo que a gente comece na próxima aula. Esse primeiro tópico o primeiro encontro é desse jeito, aquela preocupação que eu tenho, que eu sempre falo para vocês, vai entrar gente nova ainda, matrícula, aí o cara vai falar, professor, repete aí o que você falou na aula passada, porque foi problema da secretaria, eu pedi a inscrição, me inscreveram na matrícula errada, me inscreveram na disciplina errada, sabe como é que é esse tipo de coisa? Pô, não tenho culpa, então tu repete aí, eu vou ter que repetir. Para repetir, eu prefiro falar de uma vez. Já fizemos aqui um apanhado geral, tá? Da disciplina. E é isso aí que eu separei para falar hoje com vocês. Beleza? Próxima aula, então, meus amigos. 8h, nós estamos aí. Vai ser um prazer revê-los. E aí, na próxima aula, já é do começo ao fim. Ferro na boneca, como diria o poeta. Tá? Então, um abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. É um prazer revê-lo. Bom semestre para todos os senhores, para todos nós. Vamos nos falando aí. Tchau, 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 porque eu fui.